Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Sérgio, boa noite, paz e bem. Fátima, te vi agora há pouco, né? Acabei de ver a Fátima lá na capela Nossa Senhora Aparecida. E ela perguntou assim, vai ter live? Eu falei, tô indo pra lá. E ela veio aqui. Que bom. Né? E daqui a pouco a gente vai fazer a leitura, né? Ela está dizendo, foi muito bom, diácono, gratidão, e mandou beijos para o mozinho. Daqui a pouco o mozinho aparece aqui, eu dou um beijo nela, né? Hoje é um dia com muitos significados para mim, né? Hoje é o dia que a gente celebra uma série de datas, né? E para mim, hoje tem duas datas importantes, né? Por quê? Porque hoje a gente, né, hoje é dia 10 de maio, a gente vai ler o dia 11, né? Do quarto domingo. Mas hoje, dia 10 de maio, eu faço duas memórias. Memória de um santo de devoção meu, que é São Damião de Molokai. E eu também faço memória de uma pessoa que eu tenho certeza que é santa. A igreja não proclamou santo ainda, mas eu tenho certeza que é santo, que é Padre Josimo. Padre Josimo, um homem dedicado, um padre que era um padre preto. Se olhava assim, não diria que era padre, porque ele andava com roupas comuns, inclusive com aquelas sandálias de couro típicas da região dele, sempre preocupado com o povo sofrido, que tinha terra roubada, essas coisas assim. E ele foi morto. Foi morto no dia 10 de maio. Eu conheci Padre Josimo, acho que não deu 3 horas de conversa. Se a gente conversou 2 horas, foi muito. Oi, Clarissa, querida, boa noite, paz e bem. Se a gente conversou 2 horas, conversamos muito, porque ele falou para a nossa turma, oi, Roger, boa noite, paz e bem. E foi muito interessante que eu me lembro que um colega fez uma pergunta para ele, você não tem medo de morrer, não? Você não tem medo que te matem? E ele falou assim, eu sei que eu vou morrer. Eu estou jurado de morte. Já até, inclusive, eu sofri já um atentado, já tentaram me matar uma vez. Mas se hoje eu me calar, quem é que vai gritar por essas pessoas? Quem vai ser a voz daqueles que não têm voz? E eu era garoto, estava no 2º ano do 2º grau. Eu olhei para aquilo tocou muito meu coração. Fiquei muito impressionado com aquilo. Poucos meses depois eu fico sabendo que ele foi morto. Ele foi morto porque ele deu voz aos que não tinham voz. E hoje, isso para mim toca mais fundo, porque ele morreu no dia de São Damião de Molokai, que é outro que cuidou daqueles que ninguém queria, né? E eu fico pensando que nós temos agora o Papa Leão, que escolheu um nome para garantir a dignidade dos seres humanos. É dia de São Damião de Molokai, que deu a vida cuidando dos irmãos acometidos pela hanseníase. E nós celebramos hoje
o martírio de Padre Josimo, que lutou pela dignidade do povo da vida rural. Me chama a atenção como a dignidade do ser humano é um valor tão grande para a igreja. Hoje nós estamos vendo 3 pessoas em eras diferentes, em papéis diferentes, os 3 comprometidos com a mesma coisa. Já passou da hora, vamos ler o Evangelho. E Fátima, a mocinha acabou de chegar, eu vou dizer, Fátima mandou beijo para você. Um beijão para ela. O Senhor esteja convosco. Um beijão para ela. Você ouviu, né? A mocinha mandou um beijo para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ela está dizendo que ouviu você mandar um beijo para ela, tá? Eu olho essa passagem e hoje é chamado Domingo do Bom Pastor. Aliás, se você olhar a cruz que o Papa Francisco usava, era a cruz do Bom Pastor. Você olhava que tinha uma pessoa assim carregando uma ovelha. Se eu tivesse pensado nisso, eu até tinha trazido para mostrar para vocês, porque eu tenho uma réplica. Está aqui em algum lugar, eu não vou saber aonde. Né? Entrou mais alguém. Ô, Gracinha, boa noite, paz e bem. Meu irmão, beijão para você. E eu fico olhando, porque às vezes a gente é surpreendido. Porque parece que é tudo combinado. Parece que o pessoal resolveu eleger o Papa Leão na quinta-feira para ele hoje poder fazer um encontro com os cardeais e falar o que ele falou e encaixar com esse evangelho. Porque uma das coisas que ele deixou claro é por que o nome dele foi... Ele escolheu o nome Leão. Ele já deixou claro. E ele fala que tem muitos motivos. Mas Papa Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum, ele mostra a necessidade de garantir a dignidade dos seres humanos frente a uma revolução industrial que estava tirando a dignidade dos seres humanos. E aqui eu quero aproveitar e fazer um alerta para vocês. Porque já tem gente dizendo que o Papa Leão XIII combateu esse regime, combateu aquele regime, era contra esse modelo econômico, aquele modelo econômico. A Rerum Novarum condena os 2 modelos econômicos daquela época. Porque, na verdade, a Rerum Novarum não é sobre modelos econômicos. A Rerum Novarum é sobre a indignidade com que as pessoas eram tratadas. E isso é muito importante porque nós estamos no domingo do Bom Pastor. E se a gente pensar assim, o compromisso da igreja é com as pessoas, é com as ovelhas. O compromisso que nós temos não é com esse ou aquele regime, essa ou aquela ideologia, é com as pessoas. Nós devemos guiar a nossa vida pensando na dignidade humana.
É muito estranho porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. E hoje em dia, eu acho que tem gente que está escutando uma outra voz. Uma voz que é estranha. É uma voz diferente. É alguma coisa que parece Jesus, mas não é Jesus. É alguma coisa que quer se passar por Jesus, mas na verdade quer usar a figura de Jesus para fins politiqueiros. Mal o Papa foi eleito, já estava gente dizendo que ele era tradicional, que ele era conservador, que ele era progressista, que ele era de esquerda, que era de direita. Tinha gente dizendo que foi o cardeal Burke que ajudou, tem a gente dizendo que foi o mafioso tal que ajudou, tinha gente dizendo que ele era contra o Trump. Pessoal, ele é um pastor. Acabou. Vamos parar de trazer vozes estranhas para a igreja. Vamos sim valorizar o que é importante, que é a ovelha. Veja o que Jesus fala aqui. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus conhece cada um de nós. Sabe das nossas fraquezas, dos nossos limites, dos nossos pecados, das nossas dificuldades. E nos ama assim mesmo. Nós temos que ouvir essa voz que nos chama pelo amor, pelo diálogo. Essa voz que nos chama a construir pontes, como o Papa Leão falou. Essa voz que prega uma paz desarmada e desarmante. Nós não somos homens e mulheres de combate, de confronto, de guerra. Nós somos pessoas de amor e diálogo. E nesse aspecto, que beleza é o testemunho de Paulo e Barnabé na primeira leitura. Porque eles foram à cidade pregar, e quando as pessoas viram que a pregação deles era boa, as pessoas começaram a seguir eles porque eles ouviram na pregação de Paulo, na pregação de Barnabé, eles ouviram a Jesus. Sabe, eu fico pensando, como é que você pode ouvir Jesus numa pessoa que fica falando em pecado, 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 isso aí, pecado, aquilo ali, pecado, pecado, não faz isso que você vai para o inferno. Não sei o quê? Pecador vai para o inferno. Como? Você fez isso? 30 anos de purgatório, depois vai para o inferno. Pessoal, eu não sei quem é essa criatura não, mas não é Jesus. Porque o que Jesus ensina para a gente é o oposto. Jesus nos fala de um pastor que abandona 99 ovelhas para buscar uma ovelha desgarrada. E ele diz: haverá mais festa no céu quando a chegada de um irmão perdido do que 99 justos. Que ênfase insana no pecado é essa quanto São Tiago vira e fala: se trouxerdes um dos irmãos desgarrados, haverá uma grande festa no céu e a sua multidão de pecados será perdoada. A Bíblia fala de perdão, de misericórdia, de amor, de cuidado, e essas pessoas gritam pecado, condenação. Eu não sei quem são essas pessoas, mas não são Jesus. Essas pessoas que pregam a violência, enquanto o nosso Papa fala de uma paz desarmada e desarmante. E é muito bonito porque Paulo e Barnabé falam assim: vocês não querem nos ouvir, eles não recorrem à violência. Eles vão aos pagãos, eles constroem uma ponte,
para ir aos pagãos. E aí a gente vê como esse pessoal que não ouviu a voz do bom pastor reage. Reage perseguindo, reage criando intriga. Pessoal, Jesus foi morto por fake news. Estevão foi morto por fake news. Paulo e Barnabé, para serem perseguidos, usaram de fake news. Que isso? Né? Porque eles, os judeus de lá, eles envenenaram, eles ficavam falando para as mulheres ricas e para os homens influentes que tinham que perseguir aqueles dois porque eles falavam blasfêmias. Né? Fake news. E tem gente que é a favor de fake news. Eles não estão ouvindo a voz do bom pastor, a gente tem que ouvir o bom pastor. Né? Ô Vicente, boa noite, paz e bem, querido. Vicente Madeira. É? Um abraço para ele. Sabe, eu fico pensando, e assim, no Salmo, a gente canta, e aqui é até interessante, porque nós temos um bando de gente hoje em dia que fala da guarda de não sei o quê, do exército de Jesus, da milícia celeste, só título militar. Mas no Salmo a gente fala, nós somos o seu povo e o seu rebanho. Qual é o sentido da gente falar, usar títulos de violência, se nós falamos no Salmo que nós somos o povo e o rebanho do Senhor? Tem coisa mais inofensiva do que uma ovelha, pessoal? Tem uma ovelha que se você gritar, ela tem crise convulsiva. E a gente fica falando em milícia celeste, exército de não sei o quê. Não, pessoal, nós somos rebanho. E sabe, eu fico pensando, que coisa bonita o Apocalipse, né, amor? A leitura do Apocalipse. Porque ele fala assim, tem uma multidão de pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as etnias, de todos os países, que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, a mensagem de Jesus não é para um grupo, não é para um tipo de pessoa, não é para esse ou aquele, é para todas as nações, é para todas as pessoas. Paulo mesmo diz, nós fomos chamados a ser luz para as nações. E se nós somos luz, nós temos que iluminar. E aí eu me lembro de um hino que a gente canta nas laudes, ó Cristo, sol de justiça, livrai as trevas da mente, com força e luz restaurai. Cristo é o sol de justiça. É interessante porque Papa Leão XIII foi o Papa da Justiça Social. E Papa Leão XIV diz que escolheu esse título por causa da justiça social. E tantos homens e mulheres agora querem ser contra a justiça social. Hoje eu e Mozinho começamos a ler a Rerum Novarum, né, Moji? E no segundo parágrafo, o Papa Leão XIII defende um programa de renda mínima. Temos que socorrer aqueles homens que estão, na maior parte, sofrendo por imerecida miséria. Olha só, 1891, Revolução Industrial. E fica o pessoal aí, querendo discutir as coisas.
Mas esses que estavam ali louvando o Senhor mereceram louvar quem estava no trono. E é muito gozado, porque quando a gente fala do trono, onde Jesus está sentado, qual é a figura que normalmente tem? Um rei com vestes caríssimas, uma coroa gigantesca, andares e andares de coroa, um cetro de ferro. Mas o que está lá no Apocalipse? Vocês prestaram atenção? No centro do trono está o Cordeiro. Sentado no centro do trono, o Cordeiro. Novamente nós temos uma coisa que nos chama a pensar diferente, que nos chama a pensar não como uma visão de soldados, de força, de poder, não uma realeza terrena, mas uma realeza mundana. Não. Uma realeza celeste. E a realeza celeste é do Cordeiro. Porque não é a força, não é o poder que nos torna lindos e maravilhosos. Não é a força e o poder que nos torna puros. Pelo contrário. É a disposição de servir aos outros. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai me deu essas ovelhas. Jesus deixa claro que as ovelhas foram confiadas a Ele e cuidadas dele. E hoje lá na capela tinha umas crianças. E a gente, quando tem criança na celebração, a gente tem que trazer alguma coisa para ajudar a criança a entender. E aí, amor, o que eu fiz? Quero saber. Hã? Quero saber, não estava lá. Eu lá, num dado momento, falei assim: e qual é o maior inimigo da ovelha? Qual é? A Fátima estava lá, vai se lembrar. É o lobo. O lobo vai lá. O lobo vai comer a ovelha, vai matar a ovelha. Inclusive, no Evangelho de João, Jesus fala assim: vem o lobo e o mercenário foge. E aí? Eu falei para eles: vem o lobo, mas agora eu tenho um leão para me defender. Gostaram? É importante a gente pensar nisso. A nossa igreja tem o bom pastor, o pastor supremo, que é Jesus Cristo. Ele é o bom, é o pastor que mais cuida de todos nós. É o pastor que criou todas as pontes. É o pastor da Igreja Universal, de toda... Olha, ela está dizendo, foi muito bom. Ela fez o comentário. É o pastor de todas as pessoas que o seguem. Mas como ele não pode estar aqui em carne e osso, ele nos deixou um leão para nos proteger e para nos guiar. Cabe a nós agora decidir se nós vamos ouvir o bom pastor, se o rugido do leão de Roma vai nos ajudar a ouvir o bom pastor, e nós vamos ser luz para as nações. Se nós vamos levar a palavra de amor e de cuidado, construir um diálogo amoroso, erguer várias e várias pontes,
semelhantes a Leão XIII, a Damião de Molokai, ao Padre Josimo. Colocar a dignidade das pessoas em primeiro lugar. Não vamos abrir mão de nenhuma ovelha. Todas são valiosas. Vamos atrás das ovelhas desgarradas, dispersas, perdidas. Não para condená-las, não para humilhá-las ou oprimi-las, mas vamos colocá-las nos nossos ombros e carregá-las com todo cuidado, para que elas cheguem ao rebanho. Não para nós, não por nós, mas por elas. Porque Deus quer elas junto ao bom pastor. Vamos ouvir o recado do Papa Leão. Vamos ter uma relação de reciprocidade com toda a natureza, com todo o meio ambiente. Tratemos as pessoas como nós queremos ser tratados, mas cuidemos da Mãe Terra como nós queremos ser cuidados. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar com vocês, que vai falar mal de vocês. Alguns podem até levantar fake news de vocês. Mas não se preocupem, não. O bom pastor está do lado de vocês. O leão de Roma vai rugir para proteger vocês. E quando chegar a hora, vocês estarão na terra sem males. E estarão muito felizes, olhando para o trono, onde está sentado o Cordeiro. Amém? 19h58, não tem mais jeito, acabou, desisti, vou fazer agora, não me preocupo mais com o horário. Essa foi a reflexão que a gente está fazendo hoje, pelo 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Fátima, gratidão, maravilhosa reflexão, Diácono Bernardo, 3 mãozinhas de oração. A Fátima estava lá. Falei a mesma coisa, a Fátima? É da comunidade Bom Pastor. Ah, ela é da comunidade Bom Pastor, bem lembrado. E a Fátima, que estava lá na capela, pode confirmar, né, que o que eu falei aqui não foi o que eu falei lá. Boa lembrança, Fátima. O Papa também falou que o mal não prevalecerá. Muito boa lembrança. Você sabe que na hora que eu ouvi aquilo, aqueceu meu coração, sabe? Eu digo que quando a gente ouve Jesus falando, aquece o coração da gente. Na hora que eu ouvi aquilo, aqueceu meu coração. A Fátima está falando que não foi a mesma coisa que eu falei lá, não. Pior é o seguinte, amanhã eu vou na comunidade de Santa Luzia, a homilia vai ser outra. O conteúdo é o mesmo, mas as palavras são diferentes. Inclusive eu coloco algumas coisas aqui, não coloquei lá, coloquei algumas coisas lá, não coloquei aqui, né? Hoje fomos em peregrinação para Mônica, hoje fomos em peregrinação para a Imaculada Conceição, toda a comunidade Bom Pastor. É? Parabéns, Fátima. Bom, pessoal, eu vou parar a live agora, tá? Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai e Padre Josimo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ela está mandando obrigado para você, mozinho. Pessoal, um dia feliz amanhã para você. Obrigado. Pessoal, vou me despedir agora. Chamo todos e todas a serem luz para as nações. Levem o amor e a palavra do bom pastor a todas as pessoas. Sejamos ovelhinhas. Ovelhinhas, tá?
Rebanho do Senhor, nada de exército, milícia, batalhão, não, rebanho do Senhor. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.